Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Abra lá, novamente, livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, grife, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pausa para uma reflexão, e eu quero chamar a sua atenção para o começo do verso 2, que eu vou ler mais uma vez. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. Julgou ou vai julgar? Julgou. E quando se deu esse julgamento? Lá atrás. Através de quem? Da boca dos profetas. Lembra que Isaías falou como se fez prostituta a cidade fiel? Sim. E não só através do profeta Isaías, Deus também falou através do profeta Jeremias, como também através do profeta Ezequiel, conforme está na sua folhinha, na folhinha do seu estudo. Porque julgar significa justamente estabelecer algo. É você dar destaque àquilo que você pensa. É você tornar notório, diga notório, para as pessoas a sua decisão. E Deus fez isso. Através dos profetas, Ele tornou público que a grande meretriz é o judaísmo. Todos os teólogos religiosos, eles dizem que é a igreja católica, a igreja romana, mas isso está errado. A meretriz que os profetas apresentaram lá atrás nas escrituras é a mesma que João está falando aqui no verso 2. O judaísmo não é a igreja católica, é o judaísmo. Você quer ver uma coisa? Toda religião tem suas bases no judaísmo. Quantos já notaram isso? Por exemplo, se você vai numa igreja católica, por exemplo, lá tem a Eucaristia, sim ou não? A hóstia, aquele pão redondinho. Se você entra numa igreja protestante, lá você encontra o quê? A Santa Ceia. Agora eu pergunto, da onde eles tiraram isso? Do judaísmo. Porque tanto a Eucaristia como a Santa Ceia é uma imitação da Páscoa. E a Páscoa é uma cerimônia de quem? Do povo judeu. Diga, do judaísmo. A roupa que um padre usa, ele tirou da onde? Do judaísmo. É só você pensar com a mente de Cristo. E aquela peça de metal que parece mais um bule, que um sacristão usa com incenso para fazer aquela fumacinha, o incensário, da onde eles copiaram aquilo? Do judaísmo. Porque é justamente lá no judaísmo que se queimava muito incenso, principalmente para outros deuses. Outra coisa, esses objetos que as igrejas protestantes dão para as pessoas, arquinha da aliança, espadinha de plástico, corneta de plástico, estrela de Davi, castiçais, tudo isso eles copiaram da onde? Do judaísmo. Então veja que as igrejas protestantes, como também a igreja católica, estão cheias de coisas do judaísmo. Tudo do judaísmo. Foi do judaísmo que a igreja romana e a igreja protestante tirou seus dogmas. Eu não estou aqui falando mal dos nossos irmãos,
mas te ensinando para que você tome posse do conhecimento, posse da verdade. Amém? Outra coisa que muitos crentes acham que foi a Igreja Católica que criou: a idolatria pelas imagens. Não foi a Igreja Católica que criou a idolatria pelas imagens, como muitos crentes pensam. A idolatria pelas imagens, isso veio da onde? Diga, do judaísmo. A idolatria pelas imagens, isso veio do judaísmo. Quem lembra da luta que tiveram os profetas no passado para conscientizar o povo que deveria amar somente a Deus? Quem lembra? Se você pegar a sua Bíblia e verificar em Isaías, Ezequiel, Jeremias e os outros demais profetas, você vai perceber a grande luta que tiveram os profetas para conscientizar o povo de Deus a servir somente ao Senhor. Principalmente o profeta Elias. O profeta Elias lutou muito para conscientizar o povo de Israel a servir somente a Deus, a adorar somente a Deus e abandonar toda a idolatria ao Deus chamado Baal. No passado existiu esse Deus que o povo de Israel idolatrou, e foi uma luta muito grande do profeta Elias para conscientizar esse povo a deixar essa idolatria, porque o único Senhor que devemos adorar de todo o nosso coração é Deus, e ele lutou por isso, foi muito perseguido, mas ele foi até o fim com a sua missão, que era servir a Deus e conscientizar o povo de amar a esse Deus, o Senhor dos Exércitos. Então, a idolatria não foi a Igreja Católica que criou, como muito crente pensa e fala. Muito crente protestante diz isso: foi a Igreja Católica, ela é responsável. Não, o povo de Israel é que foi responsável por isso. Foi o judaísmo que viveu em meretrício, em prostituição, em adultério espiritual. Lá atrás, isso começou lá atrás. E a Igreja Católica apenas copiou o que o povo de Israel fez. Eu me faço entender? Diga, eu tenho a mente de Cristo. E não é só nessas igrejas protestantes, como também a católica, que você encontra o judaísmo. Se você vai a um centro de umbanda, macumba, lá tem sacrifícios de animais, sim ou não? Sim. E da onde eles tiraram essa ideia de matar o animal e derramar o sangue? Do judaísmo. Outra pergunta: e aonde é que se encontra o judaísmo? Em qual livro? Na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Se você observar na sua Bíblia, principalmente nos livros de Moisés, os profetas também, há muitos sacrifícios de animais e derramamento de sangue. E se você for no centro espírita, lá você encontra a Bíblia. E é da Bíblia que eles tiram o sacrifício de animal e derramam o sangue do animal. Tudo que você chegou a ver em um centro de macumba foi tirado da Bíblia, do judaísmo. E de raspar a cabeça, da onde eles tiraram isso? Do judaísmo, da Bíblia. No centro de umbanda não se raspa a cabeça? Tem outros lugares religiosos que tem gente que também raspa a cabeça. E da onde eles tiraram isso? Da Bíblia, do judaísmo. Tudo é do judaísmo. E você, como cristão da graça, não deve ter medo de nenhuma imagem de um centro de umbanda. Você não deve ter medo. Mas dizem, pastor, que aquilo causa um mal terrível na vida de uma pessoa. Além de causar um mal terrível, pastor, aquilo causa até separação entre marido e mulher. Meus amados, o que causa separação entre marido e mulher, os motivos são outros: falta de tolerância, falta de respeito, falta de carinho, falta de amor, falta de fidelidade, é que separa um casal, é que separa o marido da sua esposa e a esposa do seu marido. É você deixar ser dominado pelos ciúmes. Uma pessoa que se deixa ser dominado pelo ciúme, isso sim é que vai causar separação. Uma pessoa que fica brigando por tudo,
com o seu marido ou com a sua esposa, isso sim é que vai causar separação. Não é nenhuma macumba que vai causar separação, não. O que separa um homem de uma mulher são outros motivos. Então você não deve achar que as imagens ou qualquer coisa que é feita num centro de umbanda possa causar um mal na sua vida, ou destruir a sua vida ou o seu casamento, de forma alguma. Quem é que nos garante isso? A palavra de Deus. Amém? Só para que você tenha essa segurança, essa garantia, abra lá em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 5. Mantenha a sua mão aqui no livro do Apocalipse. Daqui a pouquinho a gente volta para cá. Olha só, com relação às imagens, seja ela qual for, principalmente as imagens de um centro de umbanda, não tenha medo. Amém? Amém. Jeremias 10, 5. Olha só, os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, diga medo, pois não podem fazer mal. Amém? Quem é que está afirmando isso aqui? Deus mesmo. E não está neles o fazer o bem. É uma grande ilusão as pessoas que vão no centro de umbanda em busca desses ídolos para conseguir um amor na sua vida. Não tem pessoas que vão lá em busca disso? Olha, eu quero, fulano, que você faça o trabalho tal, porque eu quero ter aquela pessoa na minha vida. Essas imagens não têm poder nem para fazer mal e nem o bem, ou seja, nem para tirar e nem para dar. Está claro isso? Olha só, e não está neles o fazer o bem. Verso 6: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ou seja, só existe uma única força, a força do teu Deus. Ficou claro isso? Porque tem gente que tem medo disso, principalmente pessoas que congregam na igreja. Pastor, de vez em quando eu vejo uns despachozinhos na rua, mas eu tenho todo aquele cuidado, né, pastor? Já atravesso para o outro lado. Diga, eu não devo ter medo disso. Amém? Uma outra situação que foi tirada do judaísmo, a apresentação de crianças. Quando um padre pega uma criança para apresentar para Deus, como também a igreja protestante faz isso, essas coisas foram tiradas da onde? Do judaísmo. E o judaísmo está em qual livro? Na Bíblia. Antes da criança nascer, meus amados, Deus já nos conhece. Amém? Porque Ele nos fez em espírito. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. E isso está descrito lá em Romanos. Anote para você ler em casa. Romanos capítulo 8, verso 29. Que Deus te conhece antes da fundação do mundo. E o salmista Davi completa dizendo, no seu Salmo 22, 10: desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Olha só que lindo. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe, que eu sou conhecido por ti, amado por ti. Abra lá, no Salmo de Davi 22, 10. Pastor, não conhecia essa passagem. Fica conhecendo agora, não tem problema. Salmos 22, verso 9, olha só. Diz assim: contudo tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Que lindo, né? A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Como quem diz, antes do meu nascimento, o Senhor já me possuía, porque foi o Senhor que me fez segundo o Espírito. Se o Senhor me fez, o Senhor já me conhece. Glória a Deus.
Davi, lá atrás, teve esse discernimento, esse conhecimento. Só quem não tem é os crentes, e fica apresentando fulano, beltrano, a criança, o primo. Só falta apresentar o papagaio para Deus. Não há necessidade de apresentar ninguém para Deus, porque todos os filhos foram feitos por Deus, e se foram feitos por Deus, já são conhecidos pelo Senhor. Glória a Deus. É importante também, já que estamos falando disso, você tomar nota de um verso para ler em casa. Isaías 46, do verso 3 ao 4, que também nos ensina muitas coisas acerca disso. Isaías 46, do verso 3 ao 4. Uma outra passagem importante, carregada de revelação nesse sentido, está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 15. A narrativa do capítulo 1 diz o seguinte, só para contextualizar para vocês. Aqui Paulo começa no verso 10 dizendo o seguinte, que ele foi separado por Deus, não para servir a homens, mas o Cristo ressuscitado. E que tudo o que ele estava pregando, ele não havia aprendido de homem algum, mas do próprio Cristo, que revelou para ele. E no verso 15 do capítulo 1, ele chega a uma grande conclusão, carregada de revelações, nesse sentido que estamos falando aqui. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então no verso 15 diz que ele, Paulo, foi separado antes de nascer. Qual o significado disso, pastor? Se eu sou escolhido antes de nascer, então significa que antes de eu ter forma humana, Deus já me possuía em espírito, Deus já me conhecia espiritualmente falando. Se eu escolho uma pessoa, naquele momento eu não estou conhecendo ela? Sim ou não? Antes de morar dentro desse corpo, o meu espírito foi feito por Deus, o meu espírito foi escolhido por Deus, com a missão de estar aqui na terra, para servir a Ele. Amém? Então não tem cabimento pegar uma criança, e nem tampouco uma pessoa adulta, e apresentar para Deus, porque por Deus todos nós somos conhecidos. Até o pensamento que está agora na sua cabecinha, Deus já sabe. Ele usou a boca do salmista Davi para dizer, eu conheço os pensamentos que estão na sua cabeça. Até as palavras, antes de sair da sua boca, eu já sei todas elas. Ele é o chefe do universo, nada passa desapercebido na sua soberania. Amém? Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.